Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de inspetor de equipamentos, certo? O meu nome é Rafael, certo? Já sou formado em mecânica industrial, mecânica naval, certo? Bem como sou inspetor de equipamento e de ultrassom nível 2. Bom, e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre normalização técnica, né? Normalização técnica é um conteúdo de fato muito breve, muito rápido e vai tratar exatamente sobre o assunto, né? Sobre o que é o Inmetro, sobre as siglas, né, referentes às normas, né, que regem a nossa indústria aí, né, que fazem parte do nosso meio, certo? Bem como explicar o porquê que todo esse tipo de serviço é um procedimento, é uma normatização padrão, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula. Nossa metodologia de ensino é muito simples, certo? Minha metodologia de aula consiste no fato de que eu vou ler um material, uma apostila que estará disponível para os senhores no site, e ao passo que eu vou lendo os parágrafos, eu vou, de acordo com a necessidade, eu vou explicando cada um deles, certo? Então, eu vou pedir aos senhores a gentileza de acompanharem comigo a leitura, para que a gente possa seguir com a matéria. Bom, acompanhando aqui, podemos começar pela introdução, que diz o seguinte: disse alguém que o bom senso é a característica mais democrática do planeta, pois quase todo mundo dele se considera portador. Numa sociedade, o conjunto de bons sensos individuais vai produzir aquilo que chamamos de senso comum, que na verdade representa os conceitos predominantes daquela cultura. Gente, certamente que esse primeiro parágrafo não teve um perfil industrial, por assim dizer, porém eu posso lhe dizer o seguinte, que o bom senso, o conjunto de bom senso que forma o senso comum, de fato é o que? O conjunto como se fosse uma padronização das suas atitudes, né, certo? É como se viver em sociedade, né, o que é fato, inclusive, viver em sociedade dependesse de vivermos sob regras, né? A gente seguir regras essas que fazem com que a gente, certo, seja um cidadão íntegro, né? Então, continuamos. Todavia, via de regra, o bom senso ou senso comum vão de encontro à ciência. Já foi senso comum, por exemplo, que a Terra era plana e girava em torno do Sol, ou que a humanidade se dividiria em raças e que alguma seria superior às outras. Para muitas pessoas, ainda hoje existem verdades, suas verdades indiscutíveis e absolutas. Bom, olha só, o que significa dizer também com esse parágrafo? Que normas, embora seja uma coisa que seja comum a todos que vivem naquele meio, ela pode mudar. Assim como um dia já tivemos a ideia de que a Terra era plana, não redonda, né, não oval, hoje em dia nós já temos uma outra concepção, certo? E isso vai mudando com o tempo. Isso não causava grandes transtornos enquanto os povos permaneciam isolados. Em alguns casos, como nos idiomas e nas artes, é interessante para a inteligência humana que existam várias expressões diferentes. Mas muito antes que se falasse em globalização, já se havia a necessidade de estabelecer padrões para determinadas atividades, ou seja, padrões que definiam o que é ser um cidadão civilizado, que é viver numa civilização, certo? Numa sociedade. Vão ao infinito as situações em que a falta de um padrão é simplesmente intolerável. Primeiro, você já perdeu a calma com aquele aparelho cujo plug não se encaixa na tomada? Lembra daquele martelo cuja cabeça voou na segunda pancada? Já sofreu quando tentou entender a distância que corresponde a uma milha? Já pensou no sufoco que passaria para dirigir um carro na Inglaterra ou no Japão? Se respondeu sim, a qualquer uma das perguntas acima você já entendeu a importância da normalização. Certo que, afinal de contas, aparelho que não se encaixa na tomada, ou seja, o plug dele foi feito sob uma normalização diferente. Ele não se enquadra naqueles parâmetros no qual a sua tomada na sua casa se enquadra. Martelo cuja cabeça voou na segunda pancada. Por quê? Olha só, é norma que você tem que seguir, às vezes você submeteu esse martelo a um esforço além do que ele suportava e em consequência disso houve o rompimento dele.
Já sofreu quando tentou entender a distância que corresponde a uma milha? Bom, todos nós sabemos que uma milha, certo, não é o equivalente a um quilômetro. Se eu não me engano, uma milha equivale a 1.200 metros, se eu não me engano, não tenho certeza, né? Mas uma milha, diferente de um quilômetro, não equivale a 1.000 metros. Então, ocorre essa diferença aí. Dirigir um carro na Inglaterra ou no Japão, justamente pela norma de trânsito, né, que segue nesses países. É uma mão totalmente diferente, a famosa mão inglesa, né? Ou dirigir um carro no Japão, por exemplo, onde os assentos geralmente são no banco do lado direito, onde aqui é o carona. Então, voltamos ao nosso estudo. Norma é sinônimo de regra, padrão, modelo, paradigma. Normal é o mesmo que habitual, de acordo com as normas. Podemos ver assim que nem sempre uma norma se reveste de um caráter formal. Pode ser simplesmente um costume, como por exemplo, servir café a um visitante. Não há nada que obrigue alguém a fazer isso, mas a falta dessa cortesia pode soar como um insulto. Ou seja, de tão, de tão padronizado que é certos costumes, certas atitudes, certas manobras, chega a ser uma coisa corriqueira você fazer, entendeu? Por exemplo, chegar a um lugar e dar bom dia, o exemplo próprio do café, coisa que pode não parecer, mas se você não fizer, a pessoa estranha, né? Então, por conta disso, é necessário que entenda que norma é uma coisa que é como se fosse um padrão, certo? Que te leva a uma atitude que é considerada normal. A palavra norma, em geral, representa um conceito que pode ser filosófico, que seria a ética, sociológico, que seria a cultura, jurídico, que seria a lei propriamente dita, e técnico, que é a própria ciência e a tecnologia. Esses conceitos não são estanques. Uma norma jurídica pode ter origem no aspecto cultural ou científico, ou seja, uma pode estar sendo justificada pela interligação dela com uma outra norma, certo? Uma norma científica pode apresentar aspectos éticos subjacentes a outras acepções do termo norma, como aquela da análise vetorial, que não são importantes nesse estudo, então não vamos dar o foco. Normalização. Atividades que estabelecem em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Ou seja, normalização é aquilo que foi criado justamente para você o quê? Manter um padrão de excelência, certo? Naquele tal serviço que foi executado. Norma. Documento que estabelece as regras e características mínimas que determinado produto, serviço ou processo deve cumprir, permitindo melhor ordenação e a globalização dessas atividades ou produtos. Com as normas, é possível estabelecer padrões tecnológicos, permitindo que produtores, governo e consumidores falem a mesma linguagem. Ou seja, quando você estabelece uma norma, certo? Seja em qualquer setor, você de uma certa forma está internalizando a sua comunicação, ou seja, há um interligamento, por assim dizer, da sua linguagem procedimental, ou seja, é entendido o que você fez aqui, é compreendido ali e nos outros setores, porque o quê? É padronizado, é normatizado, certo? Então as pessoas já têm um script exato de como agir, de como entender tal situação. Bom, são usualmente denominadas normas técnicas para distingui-las de outros tipos, como as jurídicas e as de conduta. Quanto mais detalhada for uma norma, mais restrita será sua aplicação. No Brasil estão divididas em dois grandes grupos. Primeiro, normas técnicas, que são as características voluntárias e consensatas, ou seja, foi uma coisa discutida, pré-elaborada, e as entidades maiores elas tiveram o entendimento final. Segundo, regulamentos técnicos de caráter obrigatório. Norma técnica. Documento aprovado por uma instituição reconhecida que prevê, para um uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e métodos de produção conexos e cuja observância não é obrigatória. Ou seja, é um documento que foi pré-elaborado, certo? Que teve todo um processo de elaboração,
para que ele haja o quê? Uma uniformidade, bem como uma garantia de qualidade daquele serviço que vai ser executado. Não somente uma vez, mas várias vezes, certo? Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicável a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. Ou seja, uma norma técnica, ela não é composta só de procedimentos, ela é composta também de prescrições com relação à terminologia, a símbolos, certo? Ou seja, o tipo de terminologia, um símbolo que indique tal coisa de acordo com aquela norma, certo? No caso, o entendimento certo é aquilo. Um símbolo tal, de acordo com a norma tal, ele é aplicado para simbolizar tal elemento. Uma solda, uma válvula, por exemplo. Todos os símbolos são padronizados, são previstos em norma. As normas técnicas são aplicáveis a produtos, serviços, processos, sistemas de gestão, recursos humanos, enfim, nos mais diversos campos. Sua utilização é facultativa, ou seja, não necessariamente na indústria, mas é aquilo. A norma está ali para te estabelecer um padrão, certo? Um padrão de excelência, que se você seguir, certo? Você vai obter o seu resultado com uma certa qualidade. Porém, é aquilo. Não vejamos assim do lado industrial, mas a verdade é a seguinte: você não é obrigado a seguir uma norma. Certo? É evidente que dentro da indústria, você de uma certa forma, você é direcionado a isso, você é coagido a seguir a norma, certo? Mas ela é facultativa ainda assim. Todavia, em alguns casos, a não observância de determinadas normas técnicas pode alijar uma empresa ou profissional no mercado, ou seja, você não é obrigado a seguir, mas a partir do momento também que você não segue, é por sua conta e risco a sua permanência no mercado. Afinal de contas, um órgão certificado como o Inmetro, por exemplo, só pode ser responsável pelo seu serviço uma vez que você... Ela só pode, você pode, de uma certa forma, não direta, mas indireta, se responsabilizar se você seguiu a norma. Entendeu? Se você falar assim, bom, eu errei aqui, mas eu fiz o que está escrito na norma. Então, o problema não é necessariamente com você, certo? É a questão de quem elaborou a norma. Mas, caso contrário, infelizmente, não apetece a nenhum órgão. Usualmente, é o cliente que estabelece a norma técnica que será seguida no fornecimento do bem ou serviço que pretende adquirir. Por isso que eu falei que nas indústrias, senhores, geralmente é seguida uma norma, não é feita, do jeito que nós queremos, temos que seguir uma norma. Isso pode ser feito explicitamente quando o cliente define claramente a norma aplicável ou implicitamente se ele espera que as normas em vigor no mercado onde atua sejam seguidas. Quando existem duas possibilidades. Quando o cliente ele já é bem direto com você, geralmente a Petrobras é assim, um exemplo, olha só, tem que seguir essa norma, certo? Então você tem que seguir por obrigação se você quiser ser o executante de tal obra. Ou então fica daquela forma implícita, vamos supor, você sabe que tem que fazer esse serviço tal, só que o seu cliente não estipulou norma nenhuma, mas de uma forma implícita já ficou claro para você que é a norma tal que rege tal tipo de manutenção, tal tipo de manobra. Então, você, mesmo que não tenha sido dito pelo cliente, diretamente, você indiretamente acaba seguindo tal norma. Bom, elas podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempenho e de segurança, seja no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação final. Mas também pode estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos, uso, fixar classificações ou terminologias e glossários, definir de maneira de medir ou determinar as características como os métodos de ensaio. Ou seja, uma norma, ela procura ser o máximo abrangente possível, certo? Ela tenta ser o mais completa possível, não só na parte que diz respeito a como agir, mas exatamente te diz também o que você vai obter se você agir daquela forma. Continuamos. Norma técnica de empresa. Norma preparada por uma empresa em obediência às normas técnicas nacionais e à legislação do país.
cujo uso é restrito às instalações de sua propriedade e a serviços e produtos por ela adquiridos ou fornecidos. Na nossa atividade, as principais normas desse grupo são as normas Petrobras, que são as chamadas NRs, né? As normas regulamentadoras, aí, as normas da Petrobras. Esse trecho aí é muito simples. Uma grande entidade empresarial, né? Ela tem o quê? Seu próprio sistema de padronização, certo? E os funcionários que prestam serviço a essas empresas, elas têm por obrigação de seguir, né, essas normas. Por exemplo, a NR33, por exemplo, ou a N1594, que é a de ultrassom, tudo isso são normas reguladoras e de criação da Petrobras, certo? Que é uma grande entidade no ramo industrial aqui no Brasil. Norma técnica nacional. Norma emitida por associação normativa oficial de um país. Isso é norma técnica. No Brasil são chamadas de normas brasileiras e representadas pela sigla NBR, ou seja, ABNT-NBR. ABNT, para quem não sabe, é o quê? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E NBR, por sua vez, norma brasileira. E o número da norma, que é de acordo com o tipo de serviço. No exterior, podemos citar como exemplo as normas da American National Standards Institute, que é a ANSI, que é dos Estados Unidos, e a British Standards Institute, que é a BSI, que, se eu não me engano, é do Reino Unido. Né? British vem de britânico, no caso, Reino Unido. Norma técnica de associação. Norma emitida por associação normativa de outro país, podendo ser nacional ou de caráter mais restrito. Ou seja, é uma norma que você obteve de outro país, mas que ela é usada aqui no nosso país como se fosse uma norma nossa. Como exemplos, podemos citar a norma do American Petroleum Institute, que é o famoso API, né? E também da American Association of Mechanical Engineers, ou seja, Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, que é a famosa ASME. E da dinamarquesa Institute for Normen, que é a norma DIN, que é o Instituto de Normalização Técnica da Dinamarca. Norma técnica regional. É uma norma delimitada a um grupo de países de uma mesma região ou continente. Em geral, resulta da associação das entidades normativas nacionais. Como exemplo, existem a COPANT, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e o CEN, que é o Comitê Europeu de Normalização. São normas um pouco menores em termos de expressividade, né? Temos agora, senhores, a norma técnica internacional, é aquela que tem um âmbito mundial de atuação, né? Um campo mundial. Norma emitida por Associação Internacional de Normalização, tais como a mais famosa de todas, que é a International Standardization Organization, ou seja, a famosa ISO, e a International Electrotechnical Commission, ou seja, Comissão Internacional de Eletrotécnica, que é o IEC, né? Electrotechnical Commission. Temos aqui o nosso esquema, ó, ISO e IEC a nível internacional. Temos a regional, que é a ANN e a Copan, e a ABNT aqui, ó, nessas duas representando o Brasil. Temos a nacional, que é a ABNT, a DIN, a BSI, a FNOR. Temos a ASME, a ASTM e a AWS, que especifica alguns consumíveis, por exemplo, e todas essas na empresa Petrobras, por exemplo. Normas técnicas equivalentes. Normas emitidas por entidades, mas que possuem o mesmo conteúdo técnico, ou seja, são duas entidades normativas diferentes, porém elas tratam da mesma coisa, do mesmo tipo de serviço da mesma forma, certo? Por exemplo, a NACMR 0175 e a ISO 15156-1. Elas falam da mesma manobra com o mesmo tipo de procedimento, certo? Embora sejam normas diferentes. Falando agora sobre regulamento técnico. Um regulamento técnico é um documento adotado por uma autoridade com poder legal para tanto
que contém regras de caráter obrigatório e o qual estabelece requisitos técnicos, seja diretamente pela referência a normas técnicas ou a incorporação de seu conteúdo no todo ou em parte. Ou seja, o regulamento técnico é aquela norma que é aquele documento que tem um poder legal conferido a ela de quê? De conter todas as vias de regra, os requisitos técnicos, certo? Que você tem que seguir na sua manutenção, ou seja, é um documento de severas especificações e que tem por obrigação ser seguido pela empresa, né, pelas empresas, para que tenha o devido funcionamento da sua qualidade, seja certificado, a sua qualidade seja certificada de alguma forma. Em geral, regulamentos técnicos visam assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente ou à proteção do consumidor e da concorrência justa. O cumprimento de um regulamento técnico é obrigatório e o seu não cumprimento constitui uma ilegalidade com a correspondente punição. Ou seja, tem empresas, por exemplo, as empresas hoje em dia, principalmente no ramo do petróleo, para elas serem certificadas, certo, por normas como ISO, as OSAs, certo, elas têm que seguir esse regulamento técnico, são obrigadas a seguir, de maneira que, para que essa certificação ocorra, é necessário que haja uma auditoria interna por auditores da própria ISO ou da OSAS, que ficam responsáveis por essa auditoria, por essa verificação, para saber se a empresa está seguindo os procedimentos estipulados no regulamento técnico. Por vezes, um regulamento técnico, além de estabelecer as regras e requisitos técnicos para um produto, processo ou serviço, também pode estabelecer procedimentos para avaliação de conformidade ao regulamento, inclusive a certificação compulsória, foi o que eu acabei de dizer. Certo? Para que uma empresa seja certificada pela norma ISO, por exemplo, é necessário que ela esteja dentro dos padrões estabelecidos no regulamento técnico. Podem ser adotados pelos diversos órgãos nos níveis federal, estadual e municipal de acordo com suas competências específicas estabelecidas legalmente. Por razões de tradição, nem sempre são chamados de regulamentos técnicos, como é o caso das normas regulamentadoras, as NR, do Ministério do Trabalho e Emprego. Aquela que eu falei, NR33, NR35, NR15, NR10, enfim. Todos os estados emitem regulamentos técnicos. Assim, quando se pretende exportar um produto para um determinado mercado, é imprescindível conhecer se o produto ou serviço a ser exportado está sujeito a um regulamento técnico naquele país em particular, ou seja, tem que saber se esse regulamento técnico que rege, né, a qualidade de produção desse produto a ser exportado, se ele é reconhecido no exterior, certo? Afinal de contas, não basta que nós sigamos a normalização técnica aqui no Brasil, é preciso saber se há uma intercambiabilidade positiva, né, dessas normas. Os regulamentos técnicos têm um grande potencial de se constituírem em barreiras técnicas ao comércio, ou seja, há muitas limitações por conta dessa falta de intercambiabilidade em alguns casos. Certificação. Conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da relação comercial, com o objetivo de atestar publicamente por escrito que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Certo? Ou seja, a certificação não é nada mais do que a exposição pública, o atestado público de que aquele produto, processo ou serviço estava de acordo com a norma, certo? Com tal norma. Esses requisitos podem ser nacionais, estrangeiros ou internacionais. A certificação usualmente é obtida através de auditorias, certo? Aquelas auditorias que eu falei com relação à ISO, né? Por exemplo, se a ISO auditou uma empresa, a minha empresa, e a minha empresa está de acordo com a regulamentação técnica, com a normatização técnica da ISO, vai haver uma certificação. Nós teremos o quê? Uma empresa certificada pela ISO, certo? Credenciada e acreditada por ela, pois estamos dentro do padrão, né? Dentro das normas especificadas. Ainda que uma auditoria de certificação possa envolver aspectos legais, ela não deve ser confundida com a fiscalização, atividade que é monopólio do Estado e não visa a concessão de certificados, mas apenas verificar se a lei está sendo respeitada e, caso contrário, aplicar as sanções cabíveis. Então, uma coisa, senhores,
É o auditor da ISO auditar a minha empresa para se certificar o quê? Se aquela empresa ali segue, mas não com caráter punitivo, porque afinal de contas ele simplesmente tem qual função? Bom, eu vou à empresa e ela só vai ser certificada, só será acreditada pelo órgão no qual eu represento, se ela estiver dentro do padrão. Se ela não estiver, simplesmente ela não será certificada. Agora, um fiscal, ele age por meio de auditorias, porém, se a minha empresa estiver de acordo, ele não emite certificação. Ele simplesmente não daria o quê? Nenhuma sanção administrativa. Ao passo que se a minha empresa tivesse alguma coisa incorreta, ele não teria o poder de descertificar a minha empresa, mas sim de aplicar sanções administrativas. Entenderam a diferença? Um está ali somente para certificar ou não. O auditor está ali para certificar ou não. O fiscal está ali para quê? Para verificar se aquela lei, certo que um dia certificou a empresa, está sendo aplicada nos dias normais ou não. Acreditação, que diz respeito a credenciamento. Reconhecimento formal por um organismo de acreditação de que um organismo de certificação atendeu aos requisitos previamente definidos e demonstrou ser competente para realizar suas atividades ou suas certificações. Então, quando você tem uma empresa que ela é acreditada por um órgão certificador, você tem o quê? Involuntariamente você tem um credenciamento, certo? Vamos supor, a Abend, no nosso caso, da indústria Abend, certo? Ela acredita numa instituição de ensino, na TreinaEng, por sua vez, e a TreinaEng, como é um órgão certificador, certo? Ela certifica quem? Acaba certificando o usuário. Então, tem que entender. O órgão que acredita, certo? Transfere seu credenciamento ao órgão certificador. O órgão certificador, nesse caso, é quem? A Abend, certo? A Abend, por sua vez, transmite, certo, o seu poder a uma organização, no caso a TreinaEng, e a TreinaEng, por sua vez, concede a nós, usuários, alunos, o quê? A condição de nos certificarmos perante a um órgão competente, ao órgão certificador, que no nosso caso seria a Abend, né, no caso dos ensaios não destrutivos, ao Inmetro, no caso dos inspetores de equipamentos, né? Qual é o órgão que nós precisamos ser certificados por tal órgão? Pelo Inmetro, certo? Então, por conta disso, certo? Segue esse esquema aqui abaixo de certificação, ó. O acreditador investe no certificador, o certificador tem contato com a organização e a organização, por sua vez, no usuário. Bom, senhores, e com isso nós terminamos aqui a nossa primeira videoaula de normalização técnica, de maneira que eu acredito que tenha sido uma aula bem tranquila, bem suave, né, com relação à tarefa, ao ensino, ao aprendizado. Acho que foi uma coisa muito direta, muito simples de se entender. De maneira que na próxima aula nós começaremos a falar sobre o sistema brasileiro, certo? E provavelmente será a nossa última videoaula com relação à normalização técnica. Como eu havia dito, é uma matéria curta, certo? Porque é sempre bom prestar atenção para que a gente possa sempre andar de acordo com o padrão, certo, senhores? Então, no mais, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.